Eu tenho que colocar alguma coisa de captura de tela ou tu já tinha Não, configurado? já tá tudo certo, é só botar e iniciar a gravação. Tá, já Aqui tá ok coloquei. também. E aqui vou colocar o meu celular também. Deixa eu só explicar para as manas que estão aí nos de ouvintes, né? A gente então tá começando hoje, né, a nossa mentoria Germinar para estruturar o curso da Roberta, mas a gente vai começar do começo mesmo, assim, sabe? Desde, bom, vocês vão ver os conteúdos de hoje, mas desde a sementinha mesmo, né, pra gente criar assim principalmente focado no Instagram, né? Para a gente criar uma comunicação efetiva e que vá construindo assim uma relação com esses seguidores. Algum microfone está fazendo um ruído absurdo. Será que é o meu? Deixa eu desligar pra ver. Melhorou, Fê? Não melhorou? Eu tô achando que é o teu, mãe. Ah, será que tá dando interferência disso aqui com isso aqui? Não, eu acho que tu tá mexendo alguma coisa aí. Quando tu mexe, dá Parece que interferência. ele está raspando, ele fica raspando no seu. Você tá de Sharp? Tô, vou tirar então. Eu acho que está raspando, parece que ele fica raspando na tua É, roupa, não dá para te ouvir é completamente verdade. bem, entendeu? Tá, então peraí, vamos lá. Fica com esse ruído de fundo. Aí, ó, acabou de fazer um monte. A Tá, e hora que você agora? Agora começou. melhorou? Agora passou. Tá. Mas de qualquer modo a gente está gravando, é isso que eu queria contar para vocês. Eu pedi então para Roberta e eu também estou gravando aqui no meu celular, entendeu? Então assim, a gente vai ter assim como é que eu vou dizer, um backup ali de qualidade maior das nossas imagens. Aí depois a gente vai editar de um jeito porque essa mentoria que está começando aqui hoje também a gente pretende lançar um curso depois, né? Tanto um bônus para vocês que são empreendemanas, que a gente vai colocando lá na Hotmart, cada um desses passinhos que a gente vai dar, como depois a gente quer comercializar ele também sob o selo Empreendemanas, né? Um curso assim bem completo, bem desde o início, tá? Então eu tô gravando aqui também, a Roberta está gravando também. Então vamos lá. A gente preparou uma apresentaçãozinha aqui para a gente conseguir ficar bem nos tópicos importantes. Me diz aí se dá pra ver. Tá vendo minha tela já? Aham, a gente começou a ver tua tela, mas Tá. pode. Isso, pode aumentar bem. Isso aí. Então, nossa primeira reunião da mentoria Germinar, sejam todas muito bem-vindas. Como eu falei, a gente tem a nossa primeira cobaia, né, entre aspas, que é a Roberta, que a gente vai pegá-la pela mão e vamos começar hoje, então, a criar, né, não diria do zero, mas vamos tentar ajustar o Instagram dela para que fique o mais efetivo possível com relação a futuramente lançar esse curso dela, né? Jorge, pode mutar o teu microfone, daí não tem problema de tu tossir e tal. Opa, saiu a apresentação. Voltou. Pode passar. Então, hoje nós vamos falar. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois tópicos que parece assim muito difícil, muito complexo, né? Mas a gente vai desmistificar tanto a persona, primeiramente, né? Que é para quem eu vou falar, né? Quem são essas pessoas que futuramente vão comprar o meu curso, né? E o tal do branding, né? O que que é o tal do branding? Que assim, se a gente pudesse falar em poucas palavras, seria o como a minha empresa, como a minha marca vai comunicar, né? Pode passar. Então, a persona é, vamos dizer assim, um personagem semi-fictício. Eu achei esse termo hoje lendo, né, me preparando, achei bem interessante. Semi-fictício, porque ele é baseado em comportamentos reais.
E a persona nada mais é do que aquela pessoa com quem a marca quer interagir. O ruído permanece no meu microfone. Se eu fizer assim, fica melhor? Oi, oi, melhorou? Ah, então são esses colares aqui que ele fica roçando. Então, o legal de pensar num curso como o da Roberta, por exemplo, e até para minha realidade como empreendemanas, é que a minha persona é, na verdade, muito parecida comigo mesmo, né? Então, fica bem mais fácil da gente construir esse cenário de quem é o nosso público-alvo, a nossa persona, porque a gente pode, boa parte, né, se basear na gente mesmo, né? Então, e por que que se faz esse estudo da persona, né? Para aprofundar o conhecimento sobre o seu público, entender o valor do seu produto para esse seu público, ou seja, quais são as dores do seu público que esse seu produto vai resolver, né? E também para definir quais os canais de comunicação e quais são as pautas que a gente vai abordar com esse público, né? Então, assim, por exemplo, não adianta eu querer criar um perfil do Instagram se o meu público não está lá no Instagram, se o meu público. Hoje é muito difícil ter um público que não esteja no Instagram, né? O Instagram é uma das plataformas assim mais acessadas. Mas vamos dizer que a gente tenha um produto que seja, sei lá, para senhoras de mais idade e que a gente fez um estudo e que a gente viu que essas senhoras elas estão mais presentes no Facebook. Então a gente pode, né, direcionar a nossa comunicação em maior parte para o Facebook. É só para dar um exemplo, né? E também, conhecendo bem a persona, a gente vai ajustar a nossa linguagem, o nosso tom de voz, né? Como que a gente vai se comunicar. Não adianta eu querer falar com essas senhorinhas aí e dizer: "E aí, manas, beleza?", né? Não tem a ver, assim, elas não vão se conectar comigo. Então, assim, por isso que é legal também da gente pensar que a nossa persona, né, aqui nos exemplos da Roberta e no meu, e muito possivelmente nos seus aí, das manas que estão nos assistindo, como é bom, né, poder ver que, assim, a persona é muito parecida com a gente. Então, a gente pode ser bem a gente mesmo, assim, né. Eu não me imagino, por exemplo, fazendo um curso para, sei lá, altas executivas e tal, sei lá, não consigo pensar assim, sabe, eu teria que adaptar muito bem a minha linguagem, meu tom de voz, se fosse um público, assim, muito diferente de mim, né. O legal, o confortável é que na nossa situação a gente pode ser, e é bem recomendado que a gente seja o mais, assim, natural possível, né, para esse público se engajar com a gente, se conectar. Pode passar. Depois a gente vai fazer exercícios práticos, né, de como, de construir mesmo a persona, no caso do curso da Roberta, né, isso aqui é uma mentoria para o curso da Roberta. Então, como se constrói, né, a persona? Através de questionários. Vocês aí que já são empreendemanas, possivelmente talvez já responderam mais de um formulário meu, né? Alguns deles era para conhecer vocês mesmo, assim, para validar, para ver se eu estava com a ideia, porque primeiro eu fiz uma ideia, né, através de exercícios mentais que eu coloquei ali, né, em que eu, vamos dizer, chutei, assim, né, um chute bem calibrado, como a gente fala, né, mas eu fiz um exercício, me coloquei no lugar dessas pessoas, né, muito parecidas comigo, e pensei, o que que essas pessoas querem, né? O que que elas precisam? O que que elas querem aprender, né? E outra maneira de fazer também é a análise de concorrentes, ou seja, a nossa meta aqui, né, futuramente é lançar o curso de incensos da Roberta. Então, o que que ela tem de concorrentes aí no mercado que já tem curso nesse sentido de incensos ou coisas parecidas? Como é que é o público que interage com esses posts dessa pessoa, né, que tem esse curso?
Então, ali a gente consegue pescar bastante coisa também, bastante informação. E os pontos-chave que a gente tem que ter em mente é quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores dores, as necessidades e os desafios dessa persona. Porque a gente está estruturando um curso que quer responder, né? Quer acabar com essas dúvidas, quer aliviar alguma dessas dores, né? Atender essas necessidades, esses desafios, né? Então, que nem a Roberta colocou antes, né? Uma das manas que procurou ela tem lojinha já, né, e tal. Então ela pegou para ela um desafio de quem sabe ela mesma aprender a fazer incensos e vender na lojinha dela. Puxa, que legal que seria, né? Então, assim, talvez seja uma dor dela ter que comprar aqueles incensos produzidos em larga escala, que tenham componentes. Ah, tá chegando mais uma mana, vou colocá-la para dentro. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. Estamos falando aqui dos pontos chaves, né, na construção da persona. Então, talvez uma das dores dessa persona seja: puxa, mas eu não gosto de estar vendendo esses incensos porque eles têm. Eu não sei o que que tem no incenso, tá? Mas sei lá, eles têm metais pesados, conservantes, tem coisas que vão contra os meus valores. Não quero estar vendendo isso para as pessoas, né? Então, é esse tipo de raciocínio assim que a gente vai fazer depois, quando a gente estiver construindo essa persona da Roberta. Próximo, Jorge. E agora sobre o branding, né? Vocês viram que antes de falar de branding, eu falei de persona, porque primeiro, assim, fundamental, cachorrada vai latir, gente, desculpa. Primeira coisa, a gente tem que saber para quem a gente vai falar, né? De que forma a gente vai se colocar e tal. E aí a gente entra nessa outra parte que é maravilhosa, assim, que eu adoro, que é o tal do branding, né? O que que é branding? Se a gente for analisar essa palavra, esses termos são todos em inglês porque foram inventados lá, tá? Em português, o pessoal está chamando de gestão de marca, porque brand é marca. E quando a gente coloca ing no final de uma palavra, quer dizer assim, que a gente está, sei lá, marqueando. Não existe isso, né? Então, em português, a gente está colocando como gestão de marca, Eu não tá? sei se é eu, mas tá travando, Fê. Tá É, tá, travando tá travando, tá travando. o áudio ou o vídeo? Ou o áudio. Os dois, na verdade. Aff, o que que a gente faz então? Eu acho que voltou agora. Voltou? Segue o baile depois. É, A gente segue vê o o que que baile. faltou. Tenho que voltar alguma coisa? É, tu parou na parte que tu tava falando sobre o branding, no caso. Tá. O que que seria o branding, então, né? Eu tinha falado isso assim de da gente pegar essa palavra e entender o que que ela significa, né? Então, em inglês, brand é marca. E quando a gente coloca o ing no final, envolve uma ação com relação àquela palavra ali. Então, em português, o pessoal está chamando de gestão de marca, certo? Se travar de novo, vocês façam um sinal aí para eu parar de falar, tá? Qual é o objetivo, então, do branding, né? Dessa gestão de marca é tornar a marca mais conhecida, mais desejada, mais positiva na mente e no coração dos seus consumidores. É toda uma experiência, assim, que envolve várias coisas, né? A gente vai ver aí quais são os componentes do branding. Pode passar. Através do branding, então, a gente mostra a personalidade, os valores e o posicionamento da nossa marca, tá? Pode passar. E o que que seria então uma marca, né? O conjunto, olha só que interessante, conjunto de sentimentos e experiências que o seu público teve e criou do produto ou serviço que você oferece. É uma coisa quase que subconsciente, assim, né? Então, assim, sempre qualquer imagem, né,
que a gente veja, qualquer som que a gente ouça, sempre desperta na gente alguma coisa lá no inconsciente. Então, assim, se a gente fizer uma gestão legal, sabendo o que que. Ó, mais uma mana chegando. Então, o objetivo é a gente fazer uma gestão da marca de forma que a gente instigue naquelas pessoas aquilo que a gente quer instigar, entendeu? Então a gente já vai estar sabendo o que a gente está fazendo. A gente não está aleatoriamente colocando posts bonitinhos de qualquer jeito. A gente vai ter todo um trabalho de psicologia das cores, né? Quais os elementos gráficos que a gente vai usar, tudo para proporcionar essa experiência quase que sensorial ao redor do nosso produto e serviço, que no fim a gente pode dizer que é a nossa marca, isso é a nossa marca. Pode passar. Bem-vinda, Kellen. Então, uma das coisas bem importantes e que parece assim coisa de grande empresa, né? Parece uma coisa muito distante para nós, mas que é importante, antes de mais nada, além de saber quem é a nossa persona, né? Para quem a gente está falando, a gente tem que saber também qual é a da nossa marca, né? Qual é a missão, visão e valores. Missão, o que que é a missão? É a razão de ser da sua marca, né? Depois a gente vai fazer um exercício prático com isso também, né? Mas, por exemplo, a missão do Empreendemanas, né? Eu poderia dizer que é ajudar as mulheres, né, que estão começando nas suas redes sociais a ter assim um apoio para esse início, para crescer de forma constante, tal e tal. Então, assim, por que que o Empreendemanas existe? É para isso, entendeu? A visão, onde a gente quer chegar, né? Valores. Valores entra tudo assim que o Empreendemanas, por exemplo, falando do Empreendemanas, é tudo que o Empreendemanas defende, por exemplo, sororidade, né? Irmandade entre as mulheres, o sagrado feminino, né? E o que que a gente combate? Por exemplo, eu já dei esse exemplo em algum lugar, não sei se vocês ouviram, mas, por exemplo, nós somos assim, redondamente contra, por exemplo, racismo. Como é que eu vou falar isso? Eu preciso chegar e falar numa live ou falar num post assim: nós somos contra o racismo? Não, não precisa ser assim. Eu posso, por exemplo, incluir nos meus designs mulheres negras, entende? Enfim, é só um exemplo aqui para dar, mas é importante a gente pensar, cada uma de vocês pensar quais são os valores da marca de vocês. Por exemplo, a Roberta, né? Ela cria incensos a partir das ervas que ela cultiva de forma orgânica na horta dela. Então, ela defende os orgânicos, ela combate os agrotóxicos, sabe? E ela não vai dizer isso assim abertamente, mas ela pode ir inserindo essas mensagens nas postagens dela. Pode passar, Seria, Jorge. Fala. seria defender sem tornar agressivo, né? Sem criar Isso. pautas de agressividade ou coisa assim, sempre fazendo a defesa da forma mais suave, né? Isso também vai depender do teu branding, né? Porque, por Uhum. exemplo, tem um perfil lá no Instagram que é tipo Fantasmas do Comunismo. E é um perfil de política Uhum. mesmo, e eles, né, se colocam, tipo, agressivos mesmo. Mas no caso dos nossos cursos, né? Isso, a favor da igualdade racial, a Angelita colocou aqui. Então, assim, também vai depender do branding, a forma que a gente vai inserir os nossos valores no nosso conteúdo, sabe? Pode passar, Jorge. Aí a gente já vai entrar na parte que a gente ama aqui, né, de paixão, que é a identidade visual, que vocês vão ver que é um mix de muitas coisas, né? Começando pelas cores, e aí o Jorge vai fazer uma explicação bem legal para a gente da psicologia das cores. Identidade visual também entra o logotipo, que é muito importante. Outros ícones, símbolos, ilustrações que a gente utilize. E também a tipografia. Eu acho que a Mana foi dar um pause lá na câmera dela, vou esperar um pouquinho.
Só para contextualizar, a gente está também gravando aqui as nossas imagens, minha e da Roberta, para a gente compor depois com uma qualidade melhor, né? O nosso curso, que é a nossa aula. E também a tipografia, né? Quem ao ver aquela tipografia da Coca-Cola já sabe exatamente que está falando da Coca-Cola, né? Fica uma coisa marcante. Pode passar, Jorge, acho que já é a tua parte, né? Eu vou, Já vou vou, falar. vou me mutar aqui então. Tá. Bom, as cores. As cores, elas têm um poder de passar a sensação que a gente quiser para o nosso público, né? E daí, no caso, assim, a gente tem que pensar sobre que sentimento a gente quer ligar à nossa marca e saber transpassar isso pelo design, né? Pelo visual e causar essa sensação, essa experiência sensorial, né? No caso. E daí a gente reforça o significado da nossa marca, entendendo como as cores proporcionam sentimento em quem as vê. Bom, o vermelho, ele atrai atenção e está ligado a emoções fortes, que nem o amor, paixão e a raiva. O laranja é o tom do encorajamento, do otimismo, autoconfiança e extroversão. O amarelo está muito ligado à criatividade. O verde à harmonia, cura e estabilidade. O azul à confiança, serenidade e paz. O rosa à empatia e companheirismo. O roxo à introspecção e riqueza. O marrom à dependência, firmeza e simplicidade. O preto está ligado à formalidade, drama, sofisticação e segurança. E o branco está ligado à limpeza, inocência e honestidade. Bom, a logo, né? A logo é o desenho que deve ser carimbado em todas as peças gráficas da marca, né? Um bom logotipo tem um poder de associação muito forte à marca. Somente ver o logo pode trazer de volta a sensação de uma marca que você não consome há anos. Bom, e daí a tipografia tem as fontes serif, que elas são mais sérias e mais nobres, assim, eu não sei contextualizar direito, porque é uma coisa muito abstrata, né? E a sans serif é a fonte sem serifa, que no caso elas têm esse aspecto mais quadrado, mais chato, mais moderno. E daí elas passam essa sensação também. Dessa fonte brush, que seria como se fosse pinceladas, né? Elas passam uma sensação mais de handmade e também elas podem ser usadas mais em títulos. Elas nunca vão ser usadas tipo em um texto inteiro, sabe? Não tem que não fica muito bom de ler, mas em um título ou em uma logo ela fica bem. E daí a de caligrafia, ela passa uma sensação mais delicada e mais feito à mão mesmo. E daí já é a parte da mãe de novo. Falar do slogan, né? Quem ouvir o slogan Mulheres que se apoiam na prática, vai lembrar na hora do Empreender Manas, né? Mas, tirando a brincadeira, por exemplo, aquele slogan Just Do It, né? Da Nike. É assim uma frase marcante, né, que tem, claro, né, tudo a ver com a sua marca e também pode representar, né, de uma forma resumida a missão da sua marca, né? Então, assim, mulheres que se apoiam na prática, posso dizer que é mais ou menos isso aí a missão do Empreender Manas, né? Assim, falando em termos gerais. Então, o slogan, ele apoia a comunicação da marca quando só o logotipo não é suficiente, certo? Roberta, tu pode ir falando, tá? Eu esqueci de falar, mas tu é a nossa mentorada, tu pode ir tirando Tá dúvidas. certo. E, Fiquei esperando para ver se era para eu entrar em algum momento, mas então agora já qualquer dúvida eu chamo. tá.
E as demais manas podem ir escrevendo dúvidas ali no chat, que depois a gente lê e tenta responder, tá? Tom e voz faz parte do branding também, né? Aquilo que eu estava falando antes, né? De que forma que a gente vai se comunicar com esse nosso público, né? Sabendo das suas dores, né? Sabendo do que elas anseiam, né? Então, assim, muito provavelmente a Roberta vai ter um público assim que de repente tá buscando um autoconhecimento, meditação, né? Eu penso assim, né, que são. Caramba, minha bateria tá acabando. Peraí, manas, vou dar uma interrompida aqui. Já volto, peraí. Tem como trazer uma outra extensão para mim? Aquele momento de descontração enquanto a professora sai da sala. Gente, eu fazia um tempão que eu não passava maquiagem, a pessoa tá em isolamento em casa, né, no meio do Eu mato, tô como se usando uma diz. extensão que tá com mau contato, eu acho. Deixa eu ver se Eu tô com uma alergia, ela uma conectou agora ou não. espirradeira. Ah, acho que sim. Já deu, já consegui. Voltando. Estão me ouvindo? Sim. Tá. É que a extensão tem mau contato, então a gente tem que dar uma forçada nela ali. Tá. Bom, isso aí é bem tranquilo de entender, né? Eu acho, né? Tom e voz. Porém, uma coisa assim que eu acho também importante Ô, mãe, tá dando muito chiado. sim, eu tenho que segurar. Tá. Uma coisa que é bem importante também da Roberta, por exemplo, pensar é que ela vai estar lidando com pessoas que querem, de alguma forma, fazer aquilo ter um retorno financeiro para elas, né? Também assim, uma classe de persona que ela vai ter que atender também, né? Então, assim, ela pode falar, por exemplo, de forma calma, tranquila, mas também isso não quer dizer que ela vai ficar, né, fazendo muitos rodeios e sendo muito romântica e tal. Eu acho que tem a parte prática também que ela tem que Vendável, né? vendável e que tem que levar isso em conta também, né? Assim, as pessoas querem que seja prático de fazer, rápido, que seja factível, né? No Empreendemanas eu tento assim sempre, né? Às vezes eu me perco um pouco nas explicações do que é o projeto e tal, porque eu sou muito apaixonada pelo projeto, né? Então a gente tem que, às vezes, tirar um pouco essa paixão para conseguir falar de forma mais prática, mais assertiva, né? Como a Fê fala, né? Para mim, falar de forma assertiva. Então pode passar. Ah, e aqui tem um bônus, ó, que eu nem falei que a gente ia falar. É um equilíbrio entre as formas de falar, isso a Angelita colocou ali. Vamos falar de calendário editorial. Eu já abordei de algumas formas esse calendário editorial, né? Mas isso aqui vai ser tipo um tema de casa, tá? Esse exercício a gente não vai fazer agora, mas eu queria reforçar com vocês como que a gente faz o calendário editorial para ter ideias para postar todos os dias, que é sim importante, né? Quem não é visto não é lembrado. E o Instagram, nossa, é tudo muito rápido, né? Então a gente tem que firmar nossa presença no Instagram, né? Então varie entre formatos e objetivos. Pode passar. Objetivos, lembrando, né, manas? Educar, entreter, se posicionar e conectar. Sendo que educar você pode ensinar através de dicas, ou então, né, dicas mais leves, mais rápidas, né? Ou com conteúdos mais densos também. Por exemplo, você pode fazer uma live abordando tal assunto, e aí você vai fundo naquele assunto, sabe? Ou você pode gravar um vídeo para o IGTV,
em que você vai falar também, né, sobre um assunto e vai abordar mais a fundo, né? Então a gente porque tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, que é o funil, né? O funil de vendas. Então, primeiro a gente atrai pessoas, e aí pode ser com uma dica mais superficial, né? Depois as pessoas começam a se conectar com a gente, e aí a gente começa a educar essas pessoas, aí a gente pode ensinar coisas mais densas sobre o nosso conteúdo, sobre o nosso produto ou serviço, e lá no final a gente faz a venda. Esse é o tal do funil de vendas. Então a gente tem que variar entre tudo isso, sabe? Entreter, o que que seria um post ou uma publicação de entretenimento, né? Algum lado mais divertido, né? O pessoal tá fazendo muito agora aquelas dublagens, né, de memes. Sei lá, faça o que você se sentir confortável, né? Faça, se você gosta de dancinha, faz E dancinha, Fê, eu fala. acho, até isso eu queria avaliar também, porque assim, o meu marido mesmo que fez um feedback assim para mim, que é totalmente leigo no assunto, mas ele disse assim, tu posta, posta, mas tu não vende. E eu tinha a impressão que eu já estava vendendo, isso questão do produto, né? Que ele disse, não, tu tá sempre mostrando, explicando. E ele disse assim, tu não vende efetivamente. Eu fiquei na dúvida, porque eu era convicta que eu estava vendendo nas minhas publicações. Eu não sei se ele sentiu a falta do preço, daquela coisa mais ostensiva do é esse aqui e é tanto, ou o que Uhum, que tá faltando nessa minha linha de divulgação. uhum. A gente está justamente buscando esse final que é o de venda, né? Aqui no caso a gente está falando do curso, mas vale para tudo, né? Então, assim, vale ter também postagens de venda. E uma coisa que eu noto, assim, que as pessoas gostam mesmo de ter, por exemplo, uma call to action, que a gente fala, né? Que é o CTA, uma chamada para ação, né? Então, assim, talvez esteja faltando alguma coisa assim, sabe? Link na bio, me chama para, sei lá, coloca o preço e me chama no WhatsApp para eu te explicar tudo sobre esse incenso, sei lá. Talvez pode ter alguma coisa mais assim, sabe? Para vender produto, né? É, Bom, mas voltando ali, os objetivos, né? Se posicionar, né? É aquilo que a gente falou antes dos valores, né? O que você combate, o que você defende, é importante se posicionar até para você filtrar aquele público que você não quer, né? Então, assim, tá me fugindo algum exemplo. Eu só penso em uns exemplos meio extremos, assim, e políticos e tal, né? Mas, por exemplo, ao se posicionar contra o racismo, homofobia, enfim, você já vai ser naturalmente um filtro, assim, a pessoa que é racista e homofóbica não vai querer te seguir, né? E se a gente for olhar assim, talvez seja até um favor para nós, assim, sabe? Ou sei lá, você, por exemplo, postando sobre incenso, defumação e tal, de repente aquelas pessoas céticas e fechadas, mentalidade fechada, assim, já não vão nem te seguir. E tá tudo bem, porque elas não são mesmo o teu público, entende? Então a gente está tentando construir assim seguidores de qualidade, né, que vão possivelmente se tornar clientes, né? Conectar. Isso a gente estava falando, né, Roberta, que tu pode mostrar mais o teu lado humano, né? Pessoas se conectam com pessoas. Eu vi até que a Jana postou uma dancinha esses dias, eu achei bem legal. Então ela vai estar assim, através de um post de dancinha, ela vai estar tanto entretendo, porque é uma coisa leve, divertida, como vai estar conectando, vai estar se mostrando assim como uma pessoa, né, comum como todo mundo, assim, que pode se divertir também, que pode, né, se mostrar, dançar. E aqui, gente, vale mostrar bastidores, né, você produzindo o seu produto, ou você atendendo alguém, né, que não se importe de aparecer, ou não mostre a pessoa, mostre você atendendo a pessoa. Dá para mostrar o seu dia a dia, as suas plantas, a sua casa, a sua família, enfim. Pode passar, Jorge.
Isso a gente falou dos objetivos da publicação, né? Agora os formatos. Por exemplo, não quero dizer que só nos stories você vai poder se mostrar. Você pode se mostrar nos stories, nos reels, em vídeos curtos ou em lives, enfim. Dá para, por exemplo, pegar um calendário, né, do mês e sair colocando lá. Hoje eu vou postar alguma coisa de conexão. Ah, tá. E qual formato vai ser? Vai ser um story. A gente usa aqui, até a gente pode em outra oportunidade fazer juntas um calendário editorial. Eu coloco assim, eu coloco uma cor para cada objetivo, né? E escrevo lá. Ah, hoje, por exemplo, eu postei já postei lá no Empreendemanas, aquela nossa sessão lugar de fala, que a gente sempre traz alguma frase de alguma mulher inspiradora, né? Aquilo é até assim, depois vou dar essa dica também para vocês, que é tipo uma publicação coringa. Quando eu não tenho muito tempo, eu já tenho aquela formatação ali, eu só vou lá e busco alguma frase diferente, alguma mulher diferente, e coloco ali, sabe? Então, o que eu estou buscando com aquilo ali? Tanto educar, né? Como conectar, né? E qual é o formato? Nesse caso, é um formato aqui, ó, de post do feed, né? Mas eu poderia fazer também essa publicação em outros formatos. Não sei se deu para entender bem assim o que eu quis dizer, né? Aí amanhã, por exemplo, amanhã eu posso postar uma dica, né? Uma dica, vou fazer um Reels para ser diferente o formato, entende? E aí depois de amanhã, sei lá, eu posso fazer um carrossel com coisas divertidas, sei lá, entende? Então, assim, a minha ideia é trazer para vocês esses elementos para que vocês façam um exercício depois, cada uma, né? De como você pode variar os formatos e os objetivos dessas publicações, certo? Porque assim a gente vai estar abarcando assim um público maior também, né? Que vai se conectar. Uns vão achar mais legal os posts divertidos, outros vão. Ah, eu quero aprender a fazer os incensos, então deixa eu ver o que ela tem de conteúdo. Vamos ver se ela ensina aqui a fazer alguma coisa, entende? Ah, então, por exemplo, a Roberta, que a gente está fazendo um curso de incenso, ela pode ensinar outras coisas gratuitamente. Por exemplo, vou fazer uma live em que eu vou ensinar você a fazer o banho, sei lá, da prosperidade. Aí ela vai ensinar quais as plantas que a gente vai usar, como que a gente vai secar, ou se são frescas ou não, quanto que a gente põe de cada planta, enfim. Coloca água fervente, coloca água morna, como que faz? Sabe? Ela pode ensinar o passo a passo por exemplo, ao vivo. Isso conecta muito, assim. E criando expectativas, no caso, né? Esses dias eu fiz um rios que eu acho que eu cortei lá o início, as ervas colhidas, eu enrolando e depois a final. Então, assim, eu já posso, dentro desse rios, por exemplo, ou carrossel, enfim, ir direcionando para o que está por vir, colocar assim, do tipo, prepare-se, Com certeza. alguma coisa assim da expectativa. Porque Faz parte. eu tava na dúvida justamente disso, de como começar a lançar a Uhum, expectativa, porque eu não sei se a gente vai lançar, tipo, uma marca nova primeiro, uhum, ou já dá para direcionar para esse objetivo, né? uhum. Assim, tem duas coisas. Primeiro, a gente está trabalhando o teu Insta para ficar legal, para depois a gente fazer o lançamento. Essa expectativa, criação de expectativa, já pode começar daqui a pouco, mas é mais legal esperar para a gente ter já um horizonte, né, de lançamento para começar a criar assim uma cadeia de acontecimentos que vão culminar lá com o teu lançamento. Então, é legal a gente ter isso trabalhado mais em função do lançamento, entendeu? Eu sei que tu tá louca para contar para todo mundo que daqui a pouco vai ter o curso, mas de repente espera a Não, gente ter pensa numa pessoa que já tá, sim, Sim, mas já tô lá logo. com certeza faz parte da estratégia do lançamento, que é assim, algo que a gente vai É, trabalhar porque eu, daqui a pouco, sabe? Daqui a pouco.
Sim. Não, e o meu medo realmente é que se eu lançasse alguma expectativa e começar a ficar maçante do tipo, ela promete, promete, não sai Ah, nunca. sim, Então, realmente eu fiquei naquela dúvida para segurar a onda, se a sim. pessoa tá. Uhum. Entendi. Isso já tem estudos e tal, já tem assim uma recomendações de quanto tempo antes a gente cria expectativa e tal, mas isso a gente vai entrar quando a gente for fazer uma mentoria do lançamento mesmo, tá? Pode passar, Jorge. Então, essa ideia, ó, essa ideia para vocês, né, trabalharem depois, mistura tudo, né? E façam do seu jeito, com o calendário da semana ou com o calendário do mês todo, se vocês quiserem. Eu, particularmente, assim, a gente faz até o do mês todo, mas eu sou muito do momento, sabe? Eu sou um dia de cada vez. Então, se eu vejo que, não, hoje estava programado tal coisa, mas eu vou postar tal coisa. Aí eu vou lá e risco e rabisco e boto o que eu realmente postei, só para eu cuidar de ter essa variedade, entendeu? Tanto entre as cores que eu coloco, né, de cada objetivo, quanto o formato. Por exemplo, um Reels azul quer dizer que é um Reels de conexão, sei lá. E aí no outro dia eu tenho que botar um post do feed vermelho, entende? Que é de outra finalidade. E aí exercitem as suas imaginações aí, criem diferentes formas de abordar cada tópico e à medida que vocês forem postando isso, vocês vão dando uma olhada naqueles insights, né, para ver o que tá dando mais retorno, o que as pessoas estão gostando e tal, né? Importante também. Pode passar. E agora a gente vai praticar aqui com o exemplo da Roberta. Quem quiser contribuir pode colocar no chat. A gente vai praticar. Quem é a persona, então, da Roberta? Vamos colocar um pouquinho de elementos de identidade visual. Vamos pensar nas cores hoje, tá? E no tom e voz que ela deve falar, tá? Vamos tentar fazer isso em conjunto, Roberta. Vamos conversando eu e tu e as manas podem ir escrevendo, tá? Ótimo. Então, pensando num curso de incensos, né, gente? Quem é a pessoa, né, que vai comprar curso de incenso? É mulher ou homem ou os dois? O que tu acha, Roberta? O público feminino é maior, com certeza. Majoritariamente feminino, É, né? Vamos anotando aí. Tá anotando? Eu vou anotando sim. também. Persona da Roberta. Feminino, majoritariamente. E uma faixa etária. O que tu diria, assim? E tu sabe que assim, eu tava na expectativa de um público assim de mais maduro, mas não. Sabe que tem um público bem assim. Olha, eu arriscaria entre 25 e 40, assim, uma faixa bem grande, mas, ou seja, não são muito mais velhos mesmo, é um público, assim, digamos, aquela faixa mais ativa, sabe? Uhum, Eu acho que eu entendi. poderia dizer assim, Essas pessoas que já te procuraram em inbox perguntando se tu dava curso e tal, o que tu sentiu, assim, de faixa etária dessas pessoas? foram jovens, Jovens. é uma média de 30 anos. Uhum, Né? Porque esse público também ele já tem uma característica que eles já são ligados a ervas, né? Eles fazem um curso, uma mentoria de fitoenergética. Né? uhum. Então, eles estão estudando sobre plantas, então é um público que é ligado mais à natureza, então eles já compreendem a importância, Uhum. né? Isso é importante a gente anotar também que são os interesses, né, dessas Uhum. pessoas, né? Então, são pessoas que buscam, assim, Isso, essa ligação com a natureza, através isso. da fitoenergética, né? E E o que que tudo acontece? fala. Na verdade, eu acredito que seja um público mais jovem, porque tem se libertado um pouco daquelas amarras do conservador, sabe? O público mais velho tem alguma coisa tem alguma restrição do tipo.
Eu não vou usar, por exemplo, eu só uso o que a minha avó ensinou, o que minha mãe ensinou. Então, o público jovem tem mais essa vontade de arriscar o novo, né? De fazer mesmo o seu produto, Uhum, enfim, o seu banho, sabe? uhum, Comprar o seu banho, não só aquele colhido. uhum, Enfim, eu acho que tem mais uhum. liberdade, assim. E quanto à localização geográfica, a gente poderia dizer que é o Brasil todo, né? Não Não tem tem por uma. que restringir. Não. Eu até diria pessoas que falem português, né? A gente se É, esquece, mas é uma coisa que eu tô louca para experimentar, é fazer, depois de ter caminhado um tempo, né? Fazer, assim, campanhas também para outros países que falem português, né? Que na sim. verdade. Eu já tive até hoje uma procura, né, em espanhol. Eu não sei se até não foi através da Ferolística. Que legal. E a gente esbarrou na questão do envio, porque eu não sei fazer envio para fora. E daí eu expliquei que a minha entrega era no território brasileiro e eu não fui buscar informação para poder fazer essa venda, nem sei como é que eu faria, né? Sim. Então, realmente, seria para território Uhum. nacional. A Angelita está colocando aqui que ela atende clientes em Miami, Madrid e são brasileiras, não se limitem. É assim, o que que eu vou falar para vocês? Quando a gente faz por exemplo, um anúncio pago, né? Porque lançamento dá para fazer orgânico, mas a gente está prospectando aqui que a gente vai colocar um pouco de anúncio pago, né? Aí é um filtro que a gente pode até ver se existe, mas eu nunca testei. Por exemplo, lançar para um país de língua inglesa por pessoas. Tem comunidades brasileiras em vários lugares, mas assim, a chance de tu acertar o público é bem menor, né? Eu acho assim. Não sei. Talvez exista um filtro que diga lá, pessoa que mora nos Estados Unidos, mas que fale português. Talvez tenha. Talvez tenha como anunciar para essas comunidades brasileiras. Vamos mais adiante pensar nisso, né? Mas o Brasil é muito gigante também, a gente pode focar, né, em primeiro atender todo o Brasil, né? E Sim, assim, uma coisa que eu penso assim que essas pessoas têm de valores é essa acreditar no orgânico, né? principalmente. Penso assim, né? O orgânico é um dos valores, vamos dizer, uma das coisas que a pessoa acredita. Eu poderia dizer até um dos maiores, porque as pessoas que não dão importância para o orgânico, é muito mais prático elas irem no mercado e comprar um incenso de 1,99, Sim. né? Onde tem pólvora, onde tem agrotóxico, onde tem até trabalho escravo, na verdade, né? E ele já contém uma energia. Então, essas pessoas que não acreditam no orgânico, né, que não acreditam, enfim, nessa parte mística, não são pessoas que vão procurar fazer o seu incenso. Nem de adquirir, né, na verdade, quiçá de ter o trabalho de produzir. Uhum. Já falou várias palavras-chaves bem legais. Mística, por exemplo, é uma coisa que a Uhum, gente pode colocar como, assim, preferências que as pessoas têm, né? Sobre sim. assuntos relacionados a misticismo. Outra coisa que eu quero te provocar, tá? Estamos aqui entre nós num ambiente seguro, podemos falar sobre isso. Tu Sim, não acha que um dos valores dessa persona pode ser também, com relação ao ecologicamente correto? sim. E pensando nisso, a gente não poderia rever, de repente, as tuas embalagens? Exatamente. Na verdade, eu já recebi esse feedback, Ai, que né? legal! Aham. Já recebi. Sobre os sprays que são embalagens plásticas, né? Uhum. Aí eu até mencionei, eu digo, eu estou no momento que realmente o investimento tem sido mais restrito, mas para um incenso, eu já procuro, né, as embalagens agora são as de papel, ou eu reaproveito alguma coisa, né? Uhum. Como eu disse, vou na padaria, compro um bolo que vem naquelas embalagens, eu aproveito aquelas embalagens para envio no correio, mas eu já fiz algum investimento para o papel, né? Para o papelão.
caixas de papelão, pacotinhos aqueles, né, de papel pardo, enfim. Eu só ainda tô, como se assim, não consegui fazer o investimento dos sprays, que ainda são embalagens plásticas, né? Sim. Mas no mais tenho tentado direcionar, porque o meu público está exigindo já. Isso é bacana. Por exemplo, eu recebi, eu não sabia que era uma embalagem reaproveitada. Eu recebi o meu kit dentro de uma embalagem dessas que parece bem de bolo mesmo, de padaria. Foi. De repente, reaproveitada. de repente tu poderia me mandar assim e mandar assim, ó, tipo algum dizer assim, não se preocupe, essa embalagem foi reaproveitada. Sim. Sei lá, reaproveite aí na sua casa também, sabe? Eu acho que até eu tenho bastante, como é que se diz assim, até conteúdo para realmente publicar isso e aproveitar, porque como eles brincam, vem na minha casa, meus Tupperware é potinho de chimia. Aham. Meus Eu potinhos são uso também potinhos de bastante. chimia. Sim. Então, assim, tudo, gente, os meus organizadores são garrafa PET. Então tem essa pegada assim do reaproveitamento, né? Porque as embalagens existem, a gente precisa dar destino a elas, né? Sim. Então acho legal fazer E assim tu uma viu chamada que nesse sentido. só essa conversa assim sobre persona já apareceram vários temas que tu pode transformar em conteúdo, Sim, principalmente não tinha para pensado nisso. principalmente para reforçar os valores da tua marca. Por exemplo, tu pode fazer fica bem polêmico, mas fica bem interessante tu falar, por exemplo, você sabia que uma empresa de incensos, tradicional pode estar usando trabalho escravo? Não sei o quê, não sei o Sim, quê, não sei o quê. sim, Você sabia que no incenso que você compra, não sei o quê, tem pólvora? Isso faz mal muito. para a saúde, por isso, por aquilo, aquele outro. Sabe, daí tu vai educando o público, porque de repente muitas pessoas que te seguem, elas nem têm ainda consciência de que realmente eu posso fazer meu É. incenso e eu preciso, porque esse incenso aqui tá me fazendo mal, sabe? Então, Isso assim, chegou, e essas informações também chegaram em mim da mesma forma e de uma forma muito dolorida, porque eu sempre tive esse contato assim com a magia, enfim. E em determinado momento eu comecei a estudar mais profundamente sobre os cristais. Aí chegou a parte da importância, né? Que me passaram a importância da limpeza dos cristais. Quando eu vi um documentário sobre de como eram feitas as extrações, né, enfim, das pedras e dos cristais, aquilo assim desmoronou para mim de uma forma que eu digo, meu Deus, eu não posso carregar essa energia realmente de dizer assim, vou lá comprar uma pedrinha, um cristal na loja e carregar direto comigo sem uma limpeza profunda, sem tratar ele, porque ali tem energias muito cruéis, né? Muito de fome, miséria, trabalho escravo, trabalho infantil, exploração. E os incensos é da mesma forma, sabe? Muita. Até por isso que é tão barato, né? Os incensos, porque o sim, trabalho não é valorizado. sim. Bom, a gente já levantou várias coisas aqui, coisas que a pessoa, né, tanto assim, se identifica positivamente, como de repente nem Por sabe, empatia. e tem coisas ruins que ela pode estar utilizando que ela nem sabe, então vamos começar a trabalhar nesse sentido nas suas publicações também. A gente já colocou então que majoritariamente são pessoas do sexo feminino, entre 25 e 40 anos, que falam português. A gente já colocou um monte de coisas, né? De persona. Vamos pensar um pouquinho nas cores da tua marca, né? Eu acho que tu instintivamente já escolheu cores bem apropriadas. Não sei se o Jorge quer contribuir com isso, mas a Roberta usa bastante o verde, que eu vejo, né? E o marrom, né? E o marrom é o que mesmo, Jorge? Terra, né? Firmeza. Eu acho que a paleta de cores já tá bem boa, já tá bem firme, assim. Ai, que bom. Já faz bastante sentido com o propósito da marca. Paleta de cores: verde, marrom. Isso. Na verdade, vai desse. Eu acho que a paleta vai do verde ao marrom, às vezes até dá uma variada, a critério de publicação e não só de logo, né?
porque eu tento buscar alguma afinidade com o momento. Por exemplo, ontem eu publiquei algo da lua minguante, né, em peixes. Aí eu busquei a energia das cores, porque eu dou Sim, essa vagada nessa praia astrológica e volto, né, pro meu Sim. produto. sim. Mas foi mesmo por instinto, afinidade, porque é natural, né? Eu acho que a paleta, assim, da Não, terra, a natureza é, sim, não né? precisa se limitar também, né? Tipo, Sim, é bom ter a base, mas dá pra brincar com outras cores também. show. Ahn, deixa eu ver o que que mais. Qual era o último exercício que a gente ia fazer ali? A gente ia falar de persona, cores. Tom e voz. Ah, tom e voz. Bom, como a Roberta já está falando com o público dela, né? Acho que já está muito bem assim assertiva a tua comunicação. Ela é bem informal, na verdade, né? Às vezes eu fico preocupada, porque se eu vou fazer. Eu tinha, até o Empreendemanas, eu tinha uma restrição em me colocar para frente da câmera, né? Eu sempre fazia alguma coisa filmando algo, porque é da minha característica. Eu sou fotógrafa, então a minha posição de conforto é atrás da câmera, então, e não na frente, né? Uhum. Aí eu comecei a arriscar um pouco, mas é justamente assim, muito no improviso e muito na espontaneidade. Eu não sei se eu devo trazer um pouco de roteiro ou mais seriedade. Eu acho que não, eu acho que tá ótimo. Claro que o roteiro é importante, principalmente quando tu for dar um conteúdo mais longo, né? Quando a gente Uhum. for, por exemplo, preparar ali uma semana de lançamento, né? Que tanto pode ser lives como pode ser conteúdo gravado, né? Aí é importante ter para tu não esquecer de nada, principalmente, né? Para não ficar muito Exato. vagueando assim nas ideias. Mas eu acho que tá perfeita a tua comunicação. Não sei se as manas têm alguma coisa a colocar também. E acho assim que dá para ver muito bem assim pela forma com que tu te coloca, que é o universo que tu vive mesmo, sabe? E eu até já te pedi mais, né? Mostra mais a tua parte com as plantas, né? Sim. A tua lida com a tua horta e tal. Isso assim tem que aparecer também, assim. Deixa eu só substituir o cartão lá Tá. rapidinho. Aham, já estamos terminando também. Voltou? Tô. Então, para hoje, eu tô bem feliz, assim, com o ponto que a gente já chegou até aqui. Agora, a nossa ideia é, no próximo encontro, assim, a gente vai, talvez, destrinchar um pouco mais essa questão da identidade visual, né? A gente tem no nosso time, então, o Jorge, que é designer, né? Designer gráfico. Ele ficou de criar umas propostas de logo novo para a Roberta, para ficar uma logo assim mais impactante, né? Eu tô na expectativa. Super na expectativa. E aí a gente pode também pensar numa publicação para apresentar a nova logo, enfim, né? E é isso, assim, tô bem feliz também de ter visto que várias manas entraram aí para participar, né, como Show. convidadas. E é isso, nosso primeiro encontro. Quer falar mais alguma coisa, Roberta? Mas de minha parte, tô bem satisfeita por enquanto. Sim, eu acho que a partir dessas dicas todas de hoje, eu já vou começar a aplicar mais esse calendário. Porque, Sim. como eu te falei, eu fico muito insegura às vezes, não é insegura, é atrapalhada até a palavra. Porque, por exemplo, eu não sabia fazer rios, peguei o rios e daí eu só queria fazer rios. Eu não sabia fazer carrossel, esse carrossel, só carrossel. Então, toda essa dica assim de mesclar conteúdo, mesclar formatos. E agora o conteúdo já está me dando. Uhum, Vamos. Ainda mais que a gente está nessa campanha de publicar todo dia, uhum. então eu vou ver se eu já me organizo para ter essa, né? Um dia um rios meio, como é que a gente abordou ali?
Divertido? defendendo a ideia Ah, ou sim. divertido, e Uhum. assim por diante, mostrar mais mesmo até da produção, né? É bem legal mostrar a produção. Bem legal. Uhum. E o que mais eu ia falar aqui? Mana, se quiserem colocar alguma impressão aí, o que vocês acharam, fiquem à vontade também. E então, assim, próximo passo vai ser logo, tá? A gente quer acelerar a produção desse curso, já que já tem gente até Ah, já pedindo. De sim. repente, uma ideia é a gente bolar durante essa semana um pequeno formulário para essas pessoas que já têm interesse, para a gente entender um pouquinho melhor essa persona, né? Fazer algumas perguntinhas e, de repente, oferecer alguma coisa em troca, sabe? Por exemplo, uma Sim, receitinha de banho, alguma coisa em troca dela estar respondendo aquilo ali para nós. Essa é uma forma ótimo. legal também de conhecer a persona, tá? Show. Então, gratidão, obrigada Obrigada. pela disponibilidade de todas e todo, né, o Jorge. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, eu vou fazer as logo, daí a gente pode fazer também uma reunião, né? Sim. Para trocar uma ideia melhor também sobre as logo. E daí eu já vou trazer, na verdade, alguns exemplos que eu já estava vendo, alguns projetos que eu acho que tem a ver, assim, com a vibe do teu projeto, e daí a gente pode comparar, assim. Ah, que ótimo. Pra Daí quando? Já tá pra quando? eu posso mandar pelo WhatsApp da mãe, daí hoje. Até pode Certo, ser. E a nossa próxima reunião já vai ser semana que vem. Não vou bater o martelo de dia ainda, porque a gente tem que conversar, né? tudo bem. Mas já semana que vem já vamos ter uma ou duas reuniões, porque a gente quer dar uma acelerada aí no processo. E vamos Uhum. trabalhar também a questão do funil de vendas. Aí vamos começar a criar expectativa, tudo isso, Sim, certo? Então tá, um ótimo final aí de feriado para todas. obrigada. Beijos. Beijos, brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Eu nem sei onde é que encerra. Ah, tá aqui.
Travou.